Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe, professor de História, e nós estamos na nossa primeira aula gameplay com o jogo Assassin's Creed Origins. Nós vamos falar hoje sobre a história do Antigo Egito, o famoso império das pirâmides e dos faraós. Para quem não conhece, o jogo Assassin's Creed é um jogo de ação e aventura, né? Uma série bastante famosa de jogos que se passa em vários momentos da história. Você tem jogos que se passam na Grécia Antiga, na época das Cruzadas, e esse aqui, o Origins, é um jogo que tem como cenário o Egito na época de Cleópatra. O bacana desse jogo, que torna ele bem bacana assim para se estudar a história, é que ele tem esse modo Discovery Tour, que é um modo educativo. Por quê? Os produtores do jogo, os desenvolvedores, eles fizeram uma pesquisa bastante aprofundada com estudos de arqueólogos, de egiptólogos, de historiadores, onde eles aprenderam vários detalhes, não só sobre, as construções famosas do Egito, que a gente vai ver aqui, mas também sobre vários detalhes da cultura daquela civilização, de como que as pessoas viviam, de como que aquela sociedade funcionava. Então, o objetivo desse vídeo hoje é a gente fazer um pequeno passeio e também fazer uma pequena introdução na história do Egito. Se você não estudou essa história, se você às vezes estudou na história, mas não lembra direito como é que era, acho que esse vídeo vai ser muito legal para você. Vamos começar fazendo uma pequena volta aqui em volta da pirâmide de Djoser, que é chamada também de pirâmide de degraus. Essa aqui foi uma das primeiras pirâmides a serem construídas, tá, gente? Talvez vocês tenham ouvido falar, das pirâmides através da televisão e tudo mais. O que é uma pirâmide, gente? A pirâmide, ela era uma tumba, Era o local onde se enterravam os corpos dos faraós. Faraós que eram os reis, os governantes do Egito. Bom, e agora eu vou começar a explicar alguns detalhes bem básicos. E assim, pode parecer óbvio para muita gente, mas tem pessoas que às vezes não sabem disso. Primeiro, onde que isso aqui está localizado? Onde que ficava o Egito Antigo e onde fica o Egito atual? O Egito é um país que fica localizado no nordeste da África. Ali na região do norte da África, gente, a gente tem o deserto do Saara, é uma região bastante árida, bastante seca, mas o Egito Antigo se desenvolveu ao longo do rio Nilo, que é esse rio que vocês estão vendo aí no horizonte, passando por todo o cenário. Tem uma frase bastante famosa do historiador Heródoto, foi um grego que chamam ele de pai da história, Heródoto foi um cara que falou o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. Por que ele disse isso? Porque se não tivesse existido esse rio, o Império Egípcio não teria se desenvolvido. E é interessante a gente pensar nas épocas que a gente está falando aqui, tá, gente? Eu vou abrir agora dois recursos interessantes que a gente pode usar nesse jogo. Primeiramente, vamos olhar o mapa. Aqui no jogo Assassin's Creed nós temos um mapa reduzido do Império Egípcio, tá, gente? É um mapa bem grande para um jogo, mas as distâncias de uma cidade para outra, de uma pirâmide para outro lugar, é tudo bem reduzido para deixar mais fácil de ser encontrado. Nesse jogo não vai mostrar o Egito inteiro, tá, gente? Mas a gente pode se orientar através dele. Nascendo aqui no sul, que fica lá para o interior da África, vem o rio Nilo. Esse rio, gente, é um dos maiores rios do planeta. Se não me engano, ele é mais extenso do que o rio Amazonas, aqui no Brasil, mas ele tem um volume de água um pouco menor. Então, o Amazonas é maior que ele em questão de volume de água. E ele nasce aqui no sul e vai subindo até o nordeste da África, até desaguar aqui no mar Mediterrâneo. E essa região aqui é o que nós chamamos de delta do Nilo. Nós chamamos de delta porque isso aqui forma como se fosse um triângulo, Seria a área em que o rio vai desaguar no norte aqui no mar Mediterrâneo. E outro recurso bacana que esse jogo traz é essa cronologia. Aqui nós temos uma linha do tempo que mostra
os principais períodos da história do Egito. Se a gente pegar no livro didático, no Google, na Wikipedia, a gente vai ver esses períodos que estão mostrados aí, gente. Vamos prestar atenção primeiro nas datas que a gente está tratando. O Egito, gente, a história do Egito Antigo é gigantesca. Nós estamos falando aqui de uma região que os primeiros registros de ocupações daquele lugar datam de 6.000 anos atrás. É muito tempo. E aqui a gente vê na linha do tempo, né, a primeira marcação que a gente tem do primeiro império egípcio, o Antigo Império. Ele começa ali em 2600 a.C. Isso é mais de 4.000 anos atrás, mais de 4.500 anos atrás. É muito tempo. E você vai ter aqui várias marcações de eventos históricos, de curiosidade, de pessoas, a época em que certas pessoas famosas viveram, né? E a gente não vai entrar em detalhes nisso agora, mas é importante vocês pensarem nisso, gente. Cada período que a gente tem marcado aqui, Antigo Império, Império Médio, Império Novo, você vai ter várias dinastias de faraós no Egito, vários governantes que vão se suceder. E durante a história inteira do Egito, nós tivemos mais de 30 dinastias de faraós, mais de 30 famílias que vão governar essa região. Bom, e aqui, voltando ao mapa, a gente vai começar a entender como que o Egito surgiu, tá? Como vocês podem ver, é uma região bastante árida, bastante seca, mas em volta do rio Nilo, os habitantes daquela região tinham uma terra bem fértil, onde dava para plantar, onde dava para produzir bastante alimento. Então era normal que as pessoas fossem atraídas para essa região. Outra coisa importante que tem que ser falado sobre essa região, gente, é que ela fica dentro do que a gente chamamos de crescente fértil. Esse é um termo usado na história para se referir a essa região aí onde fica o Egito, Israel, Palestina, a parte ali onde surgiu a Mesopotâmia, né? Que é uma região que era cortada por vários rios. Na Mesopotâmia você tinha os rios Tigre, o rio Eufrates, e aqui no Egito nós temos o rio Nilo. Essa região, gente, é importantíssima para a história antiga da civilização, porque ali era meio que o ponto de encontro. Qualquer povo, qualquer tribo que quisesse viajar, seja saindo da África ou indo para a Europa ou para a Ásia, né, tinha que passar nessa região, e era um local que, como tinha esses rios, atraía muita gente. Então é natural que essas regiões se desenvolvessem mais. E aqui no Nilo, na região aqui do Nilo, você vai ter várias tribos, vários povoados que vão se juntar e vão formar o que nós chamamos de nomos. Nomos seria uma aldeia, um povoamento, né, daquela região que era independente. Você tinha vários nomos espalhados ao longo de todo o rio Nilo, né? E isso aconteceu mais de 2.600 anos atrás. A gente está falando dessa época aqui, antes do Antigo Império. O que vai acontecer? Ao longo da história, esses nomos vão fazer guerras, alianças e etc. E vão surgir dois reinos no Antigo Egito. O primeiro reino, que a gente chama de Alto Egito, ele ficava aqui no sul. Ele é chamado de Alto Egito porque ele ficava na parte mais alta do rio Nilo. E o segundo reino, chamado de Baixo Egito, ficava aqui na região ao norte, né, que é a região mais baixa do rio Nilo. E esses reinos, gente, eles eram diferentes, tá? Eles não eram uma coisa só, até chegar ao ano de 2600 a.C., quando nós vamos ter um cara chamado Menes, que vai ser o responsável por unificar os dois reinos. Ele vai ser o primeiro faraó, Menes, que em algumas fontes ele também é chamado de Narmer. Esse cara, o primeiro faraó, ele é responsável por unificar o Egito Antigo e criar a primeira dinastia. Depois disso, a gente vai ter milhares de anos aí de história, várias dinastias que vão surgir, outras que vão ser extintas, né? Você tem
povos que vão invadir essa região, mistura, tem uma troca cultural muito grande com outras regiões ali. Então você vai ter uma história riquíssima, com muitos nomes, muitas coisas que vão acontecer, que a gente não vai entrar em detalhe nisso tudo, mas é importante a gente pensar na grandiosidade que é isso. Só para vocês terem uma noção, primeira data que o jogo marca aqui pra gente, a construção da Grande Pirâmide, né, as famosas pirâmides de Gizé, que tá ali a pirâmide de Quéops. Essa pirâmide, gente, a construção dela data por volta de 2500 a.C., 4.500 anos atrás. E assim, imagina hoje em dia, olha para a sua cidade e pensa o seguinte: você consegue ver algum prédio, alguma construção, alguma casa na sua cidade durando 500 anos? Não, né? A gente não pensa nessa dimensão. Pois bem, os egípcios construíram coisas que estão de pé há mais de 4.000 anos. É uma construção, a engenharia que eles desenvolveram, uma coisa absurda e impressionante até hoje. Vamos continuar aqui o nosso passeio. Como eu falei, nós estamos aqui na frente da pirâmide de Djoser, que foi uma das primeiras pirâmides a serem construídas no Egito. Vamos pegar o cavalo e vamos viajar um pouco, saindo dessa região, e vamos para a primeira capital do Império Egípcio, tá? Essa capital que se tornou capital graças a Menés, né, o primeiro faraó. E essa capital é a cidade de Mênfis. Uma curiosidade, gente, quando a gente não chega lá, o nome Egito, né, não era o nome que os egípcios usavam, né? Eles não se chamavam egípcios, eles não chamavam esse país, esse império deles de Egito. O termo que é mais correto de ser usado, né, que os historiadores falam, é o termo Kemet, que significa algo como terra negra. O nome Egito veio de uma palavra do grego, porque muitos dos nomes que nós temos, na verdade, né, que a gente tem da história do Egito, são traduções para o grego. Inclusive os nomes de alguns deuses egípcios, né, Osíris, Ísis, todos esses nomes que a gente usa, que a gente ouve falar, na verdade são traduções gregas. E esse nome vem de um dos templos que havia em Mênfis, que era dedicado ao deus Ptah. Aqui nós estamos vendo uma estátua de boi. Era muito comum no Egito Antigo, né, como a religião deles possuía vários deuses, era uma religião politeísta, eles tinham várias formas de representar esses deuses. Você tinha, é claro, os deuses eram uma mistura de seres humanos com animais, né? Você tinha imagens de homens com cabeça de falcão, ou uma mulher com cabeça de leão. Era assim que os antigos egípcios viam os seus deuses. Outra forma de representar eles era, como vocês estão vendo aqui essa imagem, esse touro é uma representação do deus Ptah, que era um dos deuses mais importantes em Mênfis. E assim, vocês estão vendo aí todo o trabalho de arte desse jogo, né? A ambientação, as pinturas que foram feitas nas paredes, tudo isso a gente vai estudar um pouco, vai falar um pouco sobre elas mais pra frente. Eu vou explicar para vocês qual que é o significado, né, dessas escritas, os famosos hieróglifos. Esses são detalhes que é bacana de se falar. A gente vai tratar deles aos poucos. Mas eu vou continuar andando aqui. A gente vai entrar na cidade de Mênfis. Vamos sair aqui desse templo. A gente está vendo aqui mais estátuas dedicadas a Ptah, né? E vocês podem ver ali, ó, que existem bem aos pés aí da estátua. Você tem algumas oferendas, né? Que era muito comum nas religiões antigas os fiéis fazerem oferendas às divindades que eles acreditavam. E assim, esse jogo ele tem vários desses pequenos detalhes, né? Não é só o cenário, o tamanho das construções, as pirâmides, etc. Esse jogo, os caras tiveram preocupação de mostrar as plantas, a questão do tipo de relevo, né? Do clima da região. Você vê que é uma região bastante seca, que venta muito. Aqui a gente vê as plantas crescendo ao redor do rio. Mas eles também trazem detalhes sobre como que era a vida daquelas pessoas. Uma coisa que geralmente a gente não vê muito
os livros de história. Porque a gente está passando aqui, essa região que a gente está cruzando agora, ainda não é o Rio Nilo. Isso aqui é um canal de irrigação, que era muito usado, né? Os egípcios, eles usavam a água do rio, eles conseguiam fazer canais para transportar aquela água do Rio Nilo para suas plantações e assim conseguir irrigar tudo isso. E aqui a gente já vê algumas pessoas andando por aqui, né? Alguns trabalhadores, etc. E sobre a sociedade egípcia, a gente tem que ressaltar isso. A grande maioria das pessoas trabalhava no campo. Era uma sociedade que a economia deles era agrária. Eles viviam do que eles plantavam. Havia as cidades que eram centros de comércio e de poder, onde viviam os faraós, os sacerdotes, mas grande maioria da população trabalhava ou no campo ou nas construções, né, nesses monumentos gigantes que os faraós faziam. A gente vai continuar andando aqui um pouco, vamos tentar chegar perto de algum desses monumentos para mostrar para vocês como que era essas construções, o cuidado que os faraós tinham, né? Por que os faraós faziam prédios tão grandes? Bom, acho que eu vou ir para aquela região ali. Acho que aquele portão ali é mais interessante para a gente ver. E a gente vai ver aqui, passeando, vamos ver alguns detalhes, né, de como que era a arte, a arquitetura egípcia, todos os detalhes que eles davam para suas construções. Aqui, como eu tinha falado, ó, mais uma estátua de divindade. No caso aqui é uma estátua antropozoomórfica, que chama, né? Antropozoomorfismo é quando você cria uma imagem que é uma mistura de um ser humano com um animal. No caso aqui você tem uma deusa com uma cabeça ali, se não me engano, de leão. Se não me engano, assim, eu não conheço, não sou especialista em mitologia egípcia, tá, gente? Mas se não tô errado, essa deusa aqui é a deusa Sekhmet, que no Egito Antigo era a deusa da violência e da guerra. Claro, você tinha toda a religião politeísta, né? Você tem vários deuses e esses deuses possuem, não vou dizer poderes, porque esse é um termo errado, né? Mas existem os seus domínios. Você tinha o deus dos mortos, o deus da justiça, o deus da sabedoria, e também tinha deus da guerra, deus da agricultura e etc. Aqui nós temos mais uma dessas construções, monumentos, né? Aqui a gente tem mais um templo. Ali dentro nós temos aqui marcado aqui esse ponto brilhante aqui, é um dos passeios que o jogo permite a gente fazer, que é para aprender sobre as múmias. Outro detalhe famoso da história do Egito é que eles faziam a mumificação, né? Eles faziam o tratamento dos corpos para serem preservados. E aqui o jogo vai explicar para a gente todos os detalhes de como que isso acontecia. Não vamos entrar nele agora, vamos deixar isso para, quem sabe, um próximo vídeo. Nós vamos seguir aqui andando um pouco mais. Vamos ver se eu encontro aqui uma estátua. Ah, tá aqui, exatamente. Bom, eu quero mostrar essa estátua para vocês pelo seguinte. Essa estátua tem tudo a ver com o que eu estava falando agora dos faraós e do Menés, né? O primeiro faraó, a primeira dinastia. Nós temos aqui uma estátua clássica de faraó que era feito, que os faraós pediam, ordenavam a construção para mostrar o poder deles e etc. Não se esqueçam, tá, gente? O faraó, ele era visto como um deus no Egito Antigo. Ele era venerado. Então, quando um faraó morria, era natural que eles construíssem templos e estátuas em sua homenagem, que ele virasse uma divindade. Outra curiosidade, a gente está vendo aqui, né, aquela tradicional coroa que os faraós usavam. Aqui a gente tem ele com a coroa e tudo mais, mas prestem atenção nessa parte de cima da coroa dele. Isso daqui foi a coroa que unificou os dois reinos antigos do Egito. Por quê? Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem que mostra como que eram as coroas do Alto Egito e do Baixo Egito. Vocês vão ver aí que tem uma coroa branca com essa cabeça de serpente e a outra coroa, se não me engano, vermelha. O que aconteceu?
quando Menes se tornou o faraó, quando ele unificou o Império Egípcio, ele unificou as duas coroas para mostrar o domínio que ele tinha sobre as duas regiões. E isso é presente em todas as partes da arte egípcia, tá, gente? Vocês vão ver uma coisa que é bastante característico, é que quanto mais importante a pessoa era, maior era a sua representação. Então, os faraós eram sempre representados assim, com estátuas gigantes. As pinturas também mostravam eles maiores do que os trabalhadores, né? E geralmente também faziam isso com os deuses. O nome que eles escreviam também, os hieróglifos, que é essa escrita aqui que vocês estão vendo, ó. Hieróglifo é a chamada escrita sagrada que os sacerdotes faziam, que os escribas faziam nas paredes dos templos e nas pirâmides também. E tudo isso tinha a ver com a religião egípcia, tudo isso tinha a ver com a política. Por isso, na história, nós temos esse termo teocracia. O que significa teocracia? Teocracia é um governo que se une à religião. É um governo em que a religião faz parte dele. No caso, o faraó, que era visto como um deus, ele tinha tanto a autoridade política dele, como ele usava a religião para falar, ó, eu sou o faraó porque eu sou o deus, eu sou o filho de tal deus. E era assim que as pessoas acreditavam que funcionava naquela época. Isso era uma coisa bastante comum na antiguidade. Bom, para terminar esse vídeo, vamos fazer mais um passeio aqui com a nossa ave. E para nós encerrarmos, só vou mostrar para vocês aqui o detalhe que eu estava falando aqui, ó, da questão da irrigação. Nós temos aqui alguns exemplos de como que funcionava as plantações no Egito Antigo e sempre usando a água do rio. Eles faziam grandes canais de irrigação para levar a água até as regiões onde eles precisavam. E era aqui onde as pessoas, onde a maioria das pessoas pobres trabalhavam. Bom, e aqui a gente vê também, né, toda a beleza desse jogo, né, os gráficos dele, os detalhes que ele consegue mostrar, tanto da arquitetura, da arte, etc., são assim impressionantes. É uma coisa que é muito bacana de ver sendo mostrado assim, bem diferente do que geralmente a gente vê em filme, etc. Não é tão legal, não é tão realista assim quanto o que eles fizeram aqui. Pois bem, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou dele, dê joinha, compartilha, comenta aí. E se você quiser aprender mais sobre a história do Egito, quiser saber mais alguns detalhes, né, só falar aí nos comentários. Eu tenho planos de fazer outros vídeos, a gente vai falar ainda sobre como que era a sociedade egípcia, como que era a questão ali das múmias, a mumificação, como funcionava. Quem sabe a gente até passeia nas pirâmides, né? A gente pode entrar dentro das pirâmides, ver como que elas eram e tudo mais. Enfim, obrigado por terem assistido até o final e se cuidem.